Olá, meus amores, meus amigos queridos, bom dia! Mais uma vez aqui no Pétalas do Espiritismo, nesta manhã linda, maravilhosa, repleta de oportunidades para todos nós. Hoje, meus amigos queridos, nós vamos estudar a questão 457, ainda estudando sobre a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, lá no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec aqui questiona: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a espiritualidade responde: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E na questão 457A, Kardec questiona: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? E os espíritos respondem: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E ao ler essa pergunta, nós temos, então, a partir daí, uma ideia clara, muito clara, de que realmente nós jamais, em momento algum, estamos sozinhos. Podemos estar a nível de encarnados, mas considerando os espíritos desencarnados que convivem conosco, que fazem parte do nosso meio, nós percebemos que nós, na verdade, não estamos nunca sozinhos e que esses espíritos que ao nosso lado estão, se tiverem interesse e quiserem saber as coisas que eu penso, que eu estou realmente sentindo, basta, como nós vimos na questão anterior, que eles se concentrem em nós, que eles realmente fixem o pensamento e a atenção em nós, porque, como eu falei, os nossos pensamentos, eles, na realidade, a nível espiritual, eles são quase que materiais. Tá? Então, os nossos pensamentos criam forma e essas formas se mostram claramente aos espíritos desencarnados que ali se fazem presentes. Por isso que nós não temos como ocultar a eles as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Não temos como dissimular os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles refletem a nível espiritual exatamente o que eu sou. Quando eu penso, mesmo que eu queira esconder de mim mesma, como ele diz, muitas vezes nós queremos ocultar de nós mesmos, mas o sentimento está lá, a verdade, a pureza do sentimento está lá, e é isso que vai ser refletido a nível espiritual. Então, por isso que nós jamais estaremos sozinhos, a não ser que os espíritos não tenham interesse em mim. Mas muitas vezes nós temos que lembrar que tudo é a lei da sintonia. Se os espíritos estão próximos a mim, é porque de alguma forma eu estou atraindo esses espíritos para perto de mim. Há alguma sintonia, alguma relação entre nós. E se há relação, se há sintonia, há interesse. E logo eles vão conseguir acessar o que eu sou, ok? Então vamos realmente ouvir um pouquinho o espírito Miramês falar sobre a questão dos pensamentos e também da telepatia, que é a linguagem universal dos espíritos. Então ele diz aqui: a telepatia é fato comum entre os espíritos, de modo que as vibrações mentais têm voz na dimensão que lhes é própria. Os espíritos elevados podem observar nossos mais secretos pensamentos. No entanto, existem espíritos que não conseguem conhecê-los, por se encontrarem nas baixas vibrações espirituais. Tudo se prende à evolução de cada um. Os espíritos conseguem manter seus pensamentos ocultos aos seus inferiores, mas não podem fazê-lo com relação àqueles que lhes são superiores. Vejam que interessante aqui, trouxe várias observações nesse primeiro parágrafo, Miramês. Primeiro, mostrando que tudo depende do grau de evolução. Espíritos elevados têm acesso fácil aos nossos pensamentos. Espíritos, portanto, por outro lado, muito imperfeitos, não conseguem acessar os nossos pensamentos quando nós estamos numa faixa mais elevada.
Mas, como nós, aqui na Terra, na nossa grande maioria, somos espíritos imperfeitos, esses espíritos também imperfeitos conseguem acessar os nossos pensamentos, porque há o quê? Similaridade de vibrações, ok? Então, sempre você vai conseguir os espíritos acessar aqueles que estão na mesma faixa vibratória ou abaixo, mas não conseguem acessar os que estão acima. E isso se aplica também aos espíritos desencarnados. Então, se nós tivermos vários espíritos desencarnados aqui, entre eles não conseguem ler os pensamentos uns dos outros, a não ser aqueles que estão na mesma faixa vibratória ou abaixo, ok? Mas espíritos superiores, eles só são, digamos assim, captados, acessados, quando eles querem se fazer compreender e ouvir. Mas um espírito imperfeito sequer, muitas vezes, percebe a presença de um espírito superior ali ao lado, quanto mais captar o seu pensamento. Então, continuando, ele diz aqui, a vida é uma sucessão de valores na pauta da sabedoria, indo até Deus. Nada é oculto que Deus não venha a saber, por ser Ele o Senhor de todas as ciências do universo. No porvir, não tão longe como se pensa, o homem vai dominar a telepatia e poderá conversar à distância, na mais perfeita concordância com os outros. Os exemplos são os médiuns, que já recebem livros e mais livros por esse processo telepático. O espírito pode estar em grandes distâncias e transmitir para os médiuns, que estes recebem como se estivessem ouvindo-o frente a frente, até com mais nitidez. O treinamento mais comum para tal mediunidade é a leitura a sós. Deste modo, está se conversando consigo mesmo. Com os recursos da telepatia, esse exercício vai se estendendo até chegar a ouvir sem embaraço os espíritos, ou mesmo as conversações dos homens à distância. É uma faculdade inerente a todos os seres. Compete desenvolvê-la com os recursos ao alcance de cada um. O trabalho que os homens fazem de ondas e micro-ondas e outros processos mais sofisticados é uma prova de que se pode transmitir os pensamentos aonde quer que seja, sem as barreiras dos obstáculos da natureza, porque os pensamentos pertencem a outra fonte mais purificada, em se tratando de dimensões das coisas sutis. Lembrando aqui, meus amigos, que os pensamentos eles são transmitidos pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o veículo de transmissão do pensamento. E considerando que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que ele faz parte de todo o universo, como se nós estivéssemos num grande aquário, eu sempre uso esse exemplo, e a água fosse o fluido cósmico, qualquer pensamento que nós estejamos emitindo, o fluido cósmico transmite. Então, se nós estivermos, por exemplo, nos comunicando com o nosso amigo espiritual, pode estar ele em qualquer parte do universo. O meu pensamento vai chegar até ele, porque o fluido cósmico universal está aqui comigo e está lá também. Então, quanto mais forte, mais sincero, mais verdadeiro, mais concentrado, com mais fé eu emitir aquele pensamento, mais rapidamente, mais longe ele chega. E o meu amigo vai ouvi-lo de qualquer maneira. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Não há obstáculos para o pensamento. Então os médiuns recebem os livros, se comunicam com os espíritos sem que eles precisem estar ao lado dos médiuns. Porque para o pensamento não há distâncias, não há obstáculos. A ciência da telepatia, continua Miramês, entre os homens, está esperando que eles reconheçam seus valores e passem a amar seus irmãos, limpando o ódio do coração, o orgulho e o egoísmo de sua vida. Tudo melhora por fora à medida que se melhora por dentro da alma. Nossos pensamentos são forças divinas que podem nos trazer a paz na consciência. Eles podem nos falar das coisas materiais. Podem nos vestir e assegurar nosso equilíbrio em todos os corpos que nos servem pelos caminhos da vida. Então, é bom, ele diz aqui, que nos lembremos de que temos testemunhas espirituais que registram todos os nossos atos. Negar o que fazemos é complicar nossos destinos. Jesus veio nos ensinar também a pensar.
Pelos seus luminosos ensinamentos, mostrou-nos à luz do sol os seus mais puros sentimentos e as suas mais belas atitudes na sua passagem pela terra. Quando a criatura se julga muito só, pensando que não deveria pensar, pode ter em seu redor multidão de espíritos, ouvindo-a como se falasse pelos processos do verbo. Nossos pensamentos nos mostram o que somos na realidade, porque, quando estamos pensando, escrevemos no livro de Deus que fica aberto para os que sabem ler. Então, meus queridos amigos, isso aqui é um alerta para que nós possamos, até mesmo em relação aos nossos pensamentos, orar e vigiar. Nós temos liberdade plena para pensar o que quisermos, mas estejamos certos que nós estamos livres para pensar e os espíritos estão livres para nos ler, para nos conhecerem. Então, que tipo de imagem, que tipo de pessoa, que tipo de caráter, que tipo de emoções eu quero transmitir? Se eu verdadeiramente procuro transmitir coisas boas e salutares, eu preciso trabalhar não apenas as minhas palavras e atitudes, mas também os meus pensamentos, porque eles refletem o que eu ainda sou. Então ele diz aqui, tudo melhora por fora à medida que se melhora por dentro da alma. Claro que se eu começo a trabalhar os meus pensamentos, as minhas atitudes serão mais enobrecidas, as minhas palavras também. Então, nós precisamos a cada dia, realmente, verdadeiramente, lembrar que pensamento é força, pensamento é energia, pensamento pode nos trazer a paz de consciência ou pode nos trazer a angústia e o desequilíbrio. E, principalmente, quanto mais nós desenvolvermos sentimentos inferiores, mais nós vamos estar abrindo campo para uma influenciação negativa. E tenham a certeza que os espíritos ainda imperfeitos, que vivem próximos a nós, irão se aproveitar das nossas fragilidades para nos dominarem. Então, meus amigos queridos, precisamos de evangelho, trabalhar evangelho, vivenciar evangelho, colocando sempre o nosso mestre querido à nossa frente, a nos guiar, a nos envolver e a nos amparar. Com esse procedimento, certamente ficará um pouquinho mais fácil vencermos a nós mesmos e, claro, pouco a pouco, evoluirmos. E um dia ainda muito distante, mas um dia nossos pensamentos refletirão apenas alegria, bondade, amor, felicidade e perfeição. Queridos amigos, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha aproveitado o estudo de hoje. Amanhã estaremos juntos novamente aqui no Pétalas do Espiritismo. Desejo um dia lindo, florido, realmente iluminado para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, queridos amigos, e até amanhã.